Terça-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Nesta terça-feira, concluo este panorama de meditações sobre o Evangelho do capítulo 21, versículos 33 a 43 do Evangelho de São Mateus. Uma parábola conhecida ou editorialmente conhecida como a parábola dos vinhateiros homicidas. Sexta e ontem meditávamos sobre esse comportamento, esses invasores que na prática eram arrendatários, mas se tornaram invasores, usurpadores da vinha do Senhor, não lhe entregando no tempo hábil aquilo que era direito do proprietário. Uma riqueza vil. E terminávamos ontem com esta pergunta que está na base desta parábola. Uma parábola é já em si comparação para falar do rei, sempre do reino de Deus, em sua grandiosidade e infinitude. Cristo reelabora ou articula com o conceito de reino de Deus com uma imagem metafórica, parabólica, analógica. Aqui podemos comparar o reino de Deus, bem, com o senhor proprietário de uma vinha e o comportamento hediondo daqueles a quem ele arrendou a sua vinha. Essa história não é contada a todos em geral, nem menos aos discípulos, mas objetivamente é contada à elite religiosa e responsável pela fé de Israel. Os príncipes, dos sacerdotes e os anciãos. Ele lhes interroga ao fim do dramático desfecho em que esses vinhateiros exprimem seu pensamento homicida. É o herdeiro matêmulo, pobre proprietário que entende que, apesar dos sinais negativos da expulsão e morte dos servos, e não dos empregados, dos servos do proprietário, ele entendia que seu filho era o limite para o até então desrespeitoso e iníquo comportamento dos vinhateiros. Lê do engano, a chegada do filho, trama-se e realiza-se o seu assassinato fora da vinha. Fora da vinha. A pergunta de Jesus é uma pergunta que ativa a consciência ética deste discurso, desta parábola. Que deve fazer o Senhor a esses vinhateiros quando retornar do exterior, de onde está e de onde enviar a servos o seu próprio filho? A resposta não vem de Jesus, não é dele que vem essa resposta, mas é peremptória, vindo da elite religiosa de Israel. Respondem: mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Veja que sentença de morte profere a própria boca dos envolvidos, já que nesse momento Jesus revela a intenção da sua parábola. Aqueles que o escutam são vinhateiros assassinos
porque rejeitaram a pedra angular. Eles constituem na história esses personagens hediondos que eles representam estes personagens hediondos que, de uma forma ou de outra, usurpam de Deus aquilo que é próprio. Israel é a vinha do Senhor e os frutos, isto é, a santidade dos seus habitantes, é devida a Deus. Constitui um direito do proprietário da vinha. Por isso Jesus utiliza essa bela imagem tão forte da pedra angular. Nós sabemos que a pedra angular permite que o edifício seja ereto, segundo a segurança e até a beleza. A pedra angular é o fundamento da construção. E quando ela é rejeitada, temos dois problemas. Um ato ilícito de rejeitar a pedra angular e um ato criminoso, pois condena toda a edificação. Porque é uma falsa pedra que não seja angular, escolhida por Deus, não há uma edificação corrente e coerente de toda a edificação. Porém, o texto escriturístico vai mais longe, diz: esta pedra, no entanto, rejeitada pelos construtores, foi escolhida. Ela é a superação da rejeição dos desígnios humanos em relação aos planos de Deus. Não há por que discutir. Trata-se do Cristo, que é o próprio reino de Deus, auto-manifestando-se, porque assim como na parábola vinhateiros assassinos se apossam da vida do herdeiro em vista da sua morte e assim a expropriação indevida da terra daquele senhor, assim o Cristo, esses que o escutam vão rejeitá-lo e crucificá-lo fora da cidade. Ele, que é o filho do proprietário da vinha. Essa rejeição de Cristo, no entanto, não terá efeito sobre o plano de Deus, ao contrário, mas o Cristo é a realização do justo e único plano de Deus para a salvação da sua vinha, para a expulsão daqueles que, como vendilhões, se apropriaram de Israel, do seu culto, da sua religião e até da sua fé. Por isso o juízo final de Jesus é duríssimo. Ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produz os seus frutos. Palavras mesmas dos sábios príncipes e dos anciãos. Esses vinhateiros serão expulsos, serão mortos, para que vinhateiros honestos possam entregar no devido tempo aquilo que é próprio e justo em relação ao proprietário.